Quantos aqui estão com o coração em expectativas no que o Espírito Santo vai fazer na minha vida e na sua vida? Então você pode se manifestar aí no seu lugar, você pode mostrar aí a sua expectativa para Jesus aí. Aleluia! Você pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Nós fizemos aí hoje o reprise da abertura do Refloresça. Parabenizar minha esposa e toda a sua equipe. E também os rapazes, os voluntários que ajudaram aí para que a Conferência das Mulheres, a segunda edição, acontecesse da melhor maneira possível. Glória a Deus pela vida de todos vocês que serviram com o coração e com intensidade. Amém? Antes da gente iniciar, vocês podem, por favor, colocar a arte correta da Semana da Virada? Nós tivemos um probleminha hoje na nossa mídia, né? E aí nós começamos a transmitir com um delay. Então agora a gente conseguiu ajustar, tá bom? Então olha só, gente, a Semana da Virada, né, é uma semana que nós fazemos profeticamente, onde Deus, Ele literalmente faz uma virada acontecer no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida com Deus, no relacionamento seu com os seus filhos, na sua crise de depressão. É onde literalmente o Espírito Santo ele vem e se manifesta em nosso meio. É um evento que nós fazemos gratuito, porque ele acontece de um domingo até o outro domingo. É literalmente para encerrar o ano com a chave de ouro. E aqui, nesse evento, nós trazemos mesmo só quem a gente tem um relacionamento muito próximo, justamente para que seja o mesmo coração, o mesmo Espírito ministrando para toda a nossa igreja. Então aqui nós temos o pastor Júnior, um pastor amigo meu, né, lá de Itajaí, pastor Josué Valandro, lá da IBA, né, a Batista Atitude do Rio de Janeiro, Gustavo Paiva, da Nova Geração de Brasília, Henrique Maia, do Ministério Édenes de Campo Grande, pastor Domingos, pastor da nossa igreja sede lá em Marília, e o pastor Marcelo Toschi, pastor da PIB de Araçatuba. Então eu tenho certeza que vai ser uma semana extraordinária. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: reserva essa semana na sua agenda. Se tiver viagem, troca a data da viagem, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Glória a Deus por isso. Ainda com o coração agradecido demais a Deus pelo que Ele fez em nosso meio. Nesses dias, as mulheres estão aí, todas floridas, sim ou não? Quantos aqui foram abençoadas nessa conferência aí? As mulheres que estavam servindo, participando, tenho certeza disso. Então, nós vamos encerrar nesse mesmo espírito, dentro desse tema de reflorescimento, de você poder nascer, ou você poder viver outra vez, né? A gente sabe que nós passamos por momentos muito difíceis nessa conferência. A prefeita esteve aqui, né, em um dos dias, e nós falamos exatamente sobre os desafios que sempre nós vamos ter, não é verdade? Ano passado, enquanto ela ainda nem era prefeita, nós tivemos a primeira edição do Refloresça. Nós tínhamos um outro prefeito em vigência. E qual que era a crise daquele momento? A crise daquele momento era a pandemia, Covid-19, sem vacina, aquela loucura, não é verdade? Abre, fecha, e aí vocês tiveram esse tema, né, esse nome, que aí tem certeza que ficou marcado em Bauru, e vai marcar aí por muitos anos. E qual que é agora a vigência do momento? Qual que é o problema do momento? Para Bauru, já não é mais o vírus, não é verdade? Graças a Deus aí, com a diminuição quase zero, a vacinação a todo vapor. Mas qual tem sido a nossa crise no momento? Falta d'água, né? Tem bairros em Bauru que a pessoa está ficando 3 dias sem água. É possível viver sem água, sim ou não? Não. Então, entende? Então, todos os anos da nossa vida, eu dei o exemplo da nossa cidade, mas todos os anos da nossa vida, nós vamos passar por momentos, onde nós vamos ter o verão, onde nós vamos ter o inverno, onde nós vamos ter o outono, e onde nós vamos ter a primavera, certo? Então, eu quero falar com vocês sobre o tema galhos soltos. Você pode repetir aí no seu lugar, galhos soltos. O Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, a palavra de Deus, ela diz assim:
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo galho em mim que não dá fruto, eu tiro, limpo todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o galho de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 20. A palavra de Deus, ela diz assim: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que se faça triunfar o juízo. Deus falou muito no meu coração sobre galhos soltos. E em cima desse texto aqui, a gente consegue ver que de fato não é possível você ter um relacionamento, não é possível você dar frutos em Jesus se você não estiver nele. E aqui ele se compara a uma videira. Ele fala: olha, nós temos ali a vinha, nós temos a videira, e aí nós temos os galhos dela. E se esses galhos não estão conectados na videira, esses galhos eles não podem dar fruto. E por que galhos soltos? Porque o que acontece se eu chegar em uma árvore, eu nem sei se essa planta aqui é de verdade ou não, será que ela é? Não vou estragar não, senão, né? Mas vocês entenderam já, sim ou não? Se eu chegar e puxar um galho de uma árvore, esse galho vai ficar solto, sim ou não? O que acontece com esse galho solto? Entende? Então, eu quero que você entenda que o Senhor está te trazendo para uma estação onde Ele não quer mais que você fique solto. Porque, obviamente, aqui, a vida que nós estamos falando é a vida espiritual. A comparação é a de uma árvore e os seus galhos. Mas nós sabemos que, de fato, uma pessoa espiritualmente, ela não morre imediatamente. Ela vai se definhando, ela vai se acabando, ela vai ali sumindo, assim como a fumaça, ela vai desaparecendo, não é verdade? E aí, aqui no texto do Evangelho de Mateus que nós lemos, nós temos aqui uma palavra muito forte de Deus, que acontece para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que ele fala o quê? Que ele não iria esmagar a cana quebrada. A cana quebrada não serve para nada, ela não serve nem como uma régua para medir. Um pavio que fumega aqui, né? Não é esse pavio de hoje, mas antigamente, quando não tinha energia elétrica, eles pegavam ali uma corda, um maço, um morrão, como alguns dizem, eles colocavam ali um óleo, né? E jogava fogo. E enquanto esse óleo ainda estava ali, aquele pavio iluminava, certo? Mas quando acabava, ele não servia mais para nada, a não ser para fumaciar e trazer mau cheiro. E o interessante disso é que o quê? A palavra do Evangelho de Mateus capítulo 12, se vocês quiserem ler o capítulo inteiro na casa de vocês, é o quê? Que o Senhor, Ele foi escolhido para quê? Para que se cumprisse as Escrituras, e que literalmente, esse comparativo com o ser humano, com as pessoas, mesmo que esse ser humano for comparado a um pedaço de cana quebrado, ele não vai ser esmagado. Isso é um tempo de misericórdia. Ele não vai esmagar, ele não vai acabar de pisotear, e ele não vai permitir que o pavio se apague totalmente. Ou seja, ele vai reacender. Ou seja, ele está falando assim, trazendo essa ilusão dentro do tema refloresça que eu quero trazer para vocês essa noite. Eu vou conectar vocês de novo na videira. Eu não quero que vocês fiquem soltos. Eu não quero que vocês morram espiritualmente. Eu não quero que vocês se percam espiritualmente. Então, entenda isso. Por quê? Se você vai em um pé de manga, o que você espera encontrar lá? Manga, não é verdade? E aqui é interessante isso, mas entenda, quando a Bíblia diz aqui, através do apóstolo João, que se nós estivermos na videira, nós vamos dar muitos frutos. Nós estamos falando aqui, se você for até Jesus, o que você espera encontrar? Jesus.
Certo ou errado? Quais são os frutos que Jesus deu enquanto estava aqui? Porque às vezes, eu já escutei algumas pregações, né, que as pessoas às vezes focam em dar frutos como somente ganhar vidas, né? Mas não. Quais são os frutos que Jesus deu? E eu quero recapitular alguns com vocês. Quantos aqui acreditam que Jesus era um homem manso? Levante uma de suas mãos. Então o que significa isso? Que se você está conectado em Jesus, você vai ser uma pessoa mansa. O que uma pessoa mansa faz? Ela não vai agredir o cônjuge com palavras. Ela não vai agredir os funcionários com palavras. Ela não vai agredir os filhos, ou os filhos não vão agredir os pais com palavras. Por quê? Porque eles não são galhos soltos. Porque eles estão conectados na videira. Por quê? Porque eles vão dar os mesmos frutos que Jesus. E eles não vão dar poucos frutos. Não, eles vão dar muitos frutos. E frutos que permanecem. Certo? Ou errado? O que mais? Vamos lembrar mais algum dos frutos de Jesus aqui. Quantos aqui, porque às vezes nós vamos só para o lado da cura, não é verdade, dos milagres, nós vamos chegar lá, mas a gente esquece do caráter, da conduta, né? Quantos aqui são casados? Levante uma de suas mãos, né? Imagine só, Jesus ensinando ali, os casais, ensinando ali através da vida do apóstolo Paulo, né, falando assim, olha, ei, vocês aí, não durmam brigados, né, que não se ponha cadê o pessoal do casados aí? Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Imagina só aí, se você é um galho que não está solto, você jamais vai dormir brigado com seu cônjuge. Você vai resolver a situação, porque você o ama e você o respeita, ou você a ama e você a respeita. Certo ou errado? Entende? Quantos galhos soltos aqui nós começamos a identificar já, só nesses dois exemplos, né? Se você aí não é um galho solto, você no trânsito de Bauru ali, perto do horário do pico, né? Que é só pela misericórdia de Deus, você não vai sair abençoando todo mundo da sua frente, não é verdade? Chamando a mãe, a tia, não é verdade? Não, por quê? Porque você não é um galho solto. Porque você está conectado na videira, então os seus frutos, a sua conduta é igual a de Jesus. Certo ou errado? Né? Quantos é que acham que Jesus buscava a face do Pai? Jesus orava. Então é mais um fruto de Jesus. Então olha só, se você não é um galho solto, se você está conectado na videira, você precisa ali da seiva, que vem das raízes e passa pelo caule e chega até os galhos, para que você possa dar fruto. Ou seja, você vai querer ter um relacionamento íntimo com Ele. Você vai passar tempo com Ele. Você vai entender que não existe prazer maior do que você se relacionar com o Espírito de Deus. Você vai entender que não existe um relacionamento mais imprescindível do que o seu com o seu Deus, do que o galho aonde ele está conectado. Entende? Olha só os galhos soltos que a gente começa a identificar na nossa vida, né? Quantos casais, olha, falando de casamento mais uma vez, que às vezes dormem sem se falar, ou que às vezes não só dormem, mas ficam 2, 3, 4 dias sem se falar. Galho solto. Está conectado aonde? Se não está em Jesus? Pensa nisso. Entende? Olha só, é isso aí, Cida. Está na onde, Cida? Aí, ó, olha só a Cida aqui ajudando a pregação, né, Robertão? Olha só aí, olha, então entenda isso aqui, isso é sério, né? Olha só aí, quantos aqui entendem que um pai, ele vai ensinar o seu filho muito mais pelo exemplo do que com as palavras que ele libera? Quantos aqui concordam com isso, né? Então pensa nisso, se você ali é um galho que não é um galho solto, se você é um galho que está conectado na videira, que está conectado em Jesus, né? Você não vai destratar a sua mulher, ou não vai destratar os seus pais na frente do seu filho. Por quê? Porque seu filho, ele vai olhar para você e vai falar assim, bom, se o meu pai faz, eu posso fazer também. Certo ou errado? Você não vai encher a cara e ser o palhaço da festa na frente do seu filho. Por quê? Porque senão, se o seu filho vê você fazendo isso, o que ele vai pensar? Não, se o meu pai faz isso, eu posso fazer também. Por quê? Porque ele é o meu pai. Eu preciso me espelhar nele. Eu preciso aprender com ele. Eu preciso fazer exatamente o que ele faz. Porque ele é o meu maior exemplo.
Entende? Então, se o meu filho, ele olha para mim como um exemplo, como um herói, eu não posso ser aquele que o agride, eu não posso ser aquele que o boicota, eu não posso ser aquele que vai envergonhar ele na frente dos amigos, eu não posso ser aquele que vai ser ali um motivo para que ele tenha uma ruína na sua vida. Entende? Nós não podemos ter essa desconexão com Jesus. E às vezes, por que o Senhor me deu essa palavra? Eu tenho certeza disso. Porque às vezes, entenda isso, queridos, porque nós estamos em um ambiente profético. Às vezes o galho ainda não rompeu totalmente, às vezes ele está rachado. Ele está começando a querer secar. Mas Jesus está te chamando para você olhar para onde você está conectado essa noite. Porque a palavra para essa noite é uma palavra de graça, de misericórdia. É que Ele não vai esmagar a cana quebrada. Ele não vai deixar o pavio que fumega apagar. Entende? Aí nós temos que ter essa análise. Quantos aqui entendem que Jesus ajudava as pessoas? Jesus ajudava as pessoas, então é mais um fruto de Jesus. Entende? Que quando alguém chega perante Jesus, né, aqui comparado a uma árvore, a uma videira, a videira verdadeira, ele espera encontrar os frutos de Jesus, o fruto do Espírito, mas todos os outros que Jesus fez, um relacionamento. Quantos aqui entendem que Jesus, ele fez milagre da provisão na vida daqueles 5.000 homens? Entende? É aquele que vai olhar para um momento de escassez, é aquele que vai olhar para um momento de falta, como nós estávamos tendo aqui. E muito interessante isso, porque nós tivemos 2 dias de chuvas torrenciais em Bauru, num momento crucial, exatamente na abertura da conferência, para que nós pudéssemos fazer o nosso plantio, né? Entenda isso. Foi ou não foi, Denise? Até a Denise plantou árvore, gente. É avivamento isso, é o começo da chuva, não é verdade? Olha só, a igreja, né, quando Jesus ensina, ele ensina o quê? Que a igreja precisa o quê? Ser a luz, precisa ser o sal da terra. Ou seja, a igreja precisa construir. A igreja não é só para atacar, a igreja não é para criticar, é mais para enxergar o problema e chegar com a solução, né? E lembra que quando nós falamos, quando teve aquela obra na Praça Portugal, vocês lembram? Que eles cortaram acho que 2 árvores ali, né? E aí um grupo, né? Cada um com as suas crenças e opiniões, né? Mas eu só achei um pouco sem nexo, né? Eles colocaram cruz de madeira para protestar contra as 2 árvores que estavam sendo cortadas. Ou seja, eles pegaram outras árvores que tinham sido cortadas para colocar ali, mas porque as outras não tinham problema, mas aquelas 2 eram o problema, né? Mas aí o que nós vamos fazer para ajudar a nossa cidade, se realmente é o meio ambiente que está em jogo? Vamos plantar árvores, certo ou errado? Nós pedimos, fomos pessoalmente falar com o secretário do meio ambiente, que nós como igreja queremos plantar 1.000 árvores em Bauru. Já plantamos 100. Vamos plantar, estamos esperando ele mostrar os lugares em que nós podemos plantar, para que a gente seja efetivo e eficaz. Entende o que eu estou falando? Se de fato nós nos preocupamos com aquilo que nós falamos que nos preocupamos, nós temos que fazer alguma coisa para somar. Por quê? Jesus, de fato, ele condenou o pecado, ele condenou o farisaísmo, é verdade. Ele foi duro com os discípulos, enquanto aqueles não entendiam o que ele estava falando, é verdade. Mas em nenhum momento ele parou por aí. Ele dava a correção, é verdade, mas ele apontava o que eles tinham que fazer a partir dali. Galhos soltos. Pós-pandemia, a igreja está cheio de galhos soltos. Nós demos tão poucos exemplos aqui, poderíamos dar tantos outros, não é verdade? Tantos outros nós poderíamos dar, mas a grande questão é, com o básico que nós podemos fazer, o básico. Jesus, ele nos ensina a perdoar, sim ou não? Ele nos ensina a virar a outra face, sim ou não? Isso é um fruto de Jesus. Mas quantos dentro da igreja, com um coração amargurado, não é verdade? Com um coração rancoroso, com um coração vingativo, galhos soltos. Entende? É um galho que não está conectado em Jesus. Ele pode até estar do lado da videira verdadeira,
Mas essa palavra aqui ela é muito profunda, porque não basta estar do lado, tem que estar conectado. Tem que estar conectado. E olha que interessante, porque Jesus ele começa a nos ensinar aqui. E ele fala assim: olha, se você está conectado em mim, eu vou fazer com que vocês deem fruto. E se eu enxergar alguma coisa que está impedindo, que está sendo um empecilho para que você consiga produzir os mesmos frutos que eu produzi, eu vou te podar, para que assim você não tenha mais empecilhos, você não tenha mais aquilo que te segura, você não tenha mais aquilo que te amarra, mas eu vou fazer com que você consiga reproduzir exatamente o que eu faço. O mesmo apóstolo João vai falar um pouquinho mais para frente o quê? Vocês não farão somente as mesmas obras que Jesus, mas farão maiores do que estas. Vocês entendem, sim ou não? Mas Jesus ele poda. E como é bom ser podado por ele. O homem, ele vai ter dois contatos com o machado de Deus, ou para poda, ou para ser arrancado. E que na minha vida e na sua vida, seja somente para que a gente seja podado e continue dando muitos frutos para Jesus, amém? Por quê? Porque ele não vai esmagar a cana quebrada, e ele não vai deixar o pavio se apagar. Tempo de primavera, tempo de chuva, tempo de florescer, tempo de vida, né? Eu e a Lari, nós fomos tirar umas férias e nós passamos por Curitiba, e ainda nem estava aí no ápice da produção de flores, mas nós passamos ali naquelas avenidas onde as árvores se encontram, e tem vários tipos de flores que elas dão, e você olha aqueles jardins. Fala a verdade, se você andar em um lugar desse, você já se sente melhor, não é verdade? Agora, Jesus está falando para mim e para você assim: ei, se vocês estiverem conectados comigo, vocês vão dar muitos frutos, vocês vão ser pequenos cristãos. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Ou seja, vocês vão ser os meus imitadores, vocês vão fazer exatamente o que eu faço, onde quer que vocês estejam, e assim vocês serão conhecidos o quê? Os meus discípulos. Entende? O que isso significa? Significa que se a pessoa, ela é um galho seco, e você está percebendo que ela está solta, você vai ser aquela pessoa que vai chegar e vai falar assim: ei, você está solto, você está apagando, você está perdendo a sua vitalidade. Deixa a gente se conectar aqui. Você precisa se conectar com Jesus. Você não precisa, entende? Quantos aqui conhecem galhos soltos? Quantos aqui conhecem galhos soltos? Você pode aumentar a sua mão para poder enxergar? Quantos aqui conhecem os galhos soltos aí? Eu sei que às vezes nós somos, mas se pela graça de Deus nós estamos conectados, quantos que estão soltos nós conhecemos? Não é verdade? Quantos? Se nós estamos falando de reflorescer, né? Eu tenho um sonho, até falei com os meus discípulos, que ano que vem nós vamos começar a fazer a nossa expansão na região, né? Estamos aí já estudando, orando e buscando em Deus aquilo que Ele tem para nós, né, Vitor? E aí, qual que é a questão? Olha aí, qual que é a questão? É que nós não queremos simplesmente chegar e plantar uma semente. Nós queremos chegar e plantar logo uma floresta inteira. Por quê? Porque olha quantos galhos nós temos aqui. Quantas pessoas que podem reproduzir os mesmos frutos de Jesus aqui. Quantas pessoas que podem estar conectados e ali tendo um relacionamento de intimidade, recebendo diretamente da parte de Deus aquilo que Ele quer, aquilo que Ele vai fazer, entende? Olha só isso é maravilhoso. Eu comecei a lembrar de mim, sabe? Quando eu ainda era um galho que estava jogado, sequinho, mirrado, quase morrendo, perdido, sabe? Mas em algum momento ali, em meados de 2010,
Vê essa palavra de misericórdia de Deus para a minha vida. Ei, você já está quebrado, você já está fumaciando, mas eu não vou te esmagar, eu não vou acabar de te apagar, não, você vai ser enxertado, conectado de novo na videira. Sabe, queridos, nós estamos em um tempo pós-pandemia, um tempo de recomeço. Por isso que é reflorescer. Significa, se você outrora da sua vida produziu algo, mas por algum motivo parou. Sabe, às vezes alguém vai brincar pendurando. Hoje mesmo o Cauã estava brincando numa árvore, nós fomos almoçar, e ele foi pendurar num galho lá, e sabe quando você escuta o crack? Sabe? Às vezes foi isso que aconteceu com você. Você estava conectado ali, você estava ali, buscando ali dar frutos, só que às vezes alguém pendurou lá e deu uma trincada no galho, e aí o galho às vezes está lá, sabe, com cara de quem está vivo, mas na verdade já está morto. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Sabe, porque quando eu olho, e às vezes eu falo, mas esse enxerto dá certo? Olha, eu não sei, mas na minha vida deu muito certo. Talvez eu não estaria mais vivo para estar falando com vocês, entende? Por isso que eu sempre olho para as pessoas com misericórdia. Eu sempre olho para um viciado, me colocando no lugar dele. Eu sempre olho para um alcoólatra, me colocando no lugar dele. Eu sempre olho para alguém que está com o casamento arrebentado, me colocando no lugar dele, sabe? Eu sempre olho para uma pessoa que está quebrada financeiramente, me colocando no lugar dela. Eu sempre olho para uma pessoa que é altiva, de espírito, orgulhosa, e Deus mesmo está tratando com ela com amor. Por quê? Porque eu falo assim, meu Deus, se não fosse essa palavra, eu já estava quebrado, eu já estava fumaciando, quase apagando, mas Ele não me esmagou, entende? Galhos soltos. Eu não sei você, mas um dia eu precisei olhar para de fato a minha situação. Um tempo de reflorescimento, um tempo de poda, um tempo de ajuste, um tempo de alinhamento. E geralmente quando nós estamos nesse tempo, entenda isso, nós queremos porquês de Deus. Deus, por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que isso está acontecendo no meu casamento? Por que isso está acontecendo no meu ministério? Por que isso está acontecendo com os meus filhos? Por que isso está acontecendo com os meus pais? Por que isso está acontecendo com a minha mãe? Por que isso está acontecendo no meu trabalho? Por quê? Por quê? Por quê? Ei, entenda isso. Entenda isso. Se você não fosse um galho seco, um galho solto, e você estivesse conectado, firmado na videira verdadeira, os frutos de Jesus já estariam alcançando essa pessoa. Às vezes a resposta para o problema que você está apresentando é você mesmo. Só precisa não ficar solto, se conectar. Entende? A expectativa do meu coração é que todos vocês, que as famílias de vocês, aqueles que não estão aqui, se o seu cônjuge não está aqui, se o seu filho não está aqui, se o seu pai não está aqui, se a sua mãe não está aqui, se a pessoa que te criou não está aqui, mas a expectativa do meu coração é que todos vocês estejam conectados na videira. Todos vocês, sabe? Entenda isso, porque nós vamos dar o fruto exatamente que é necessário para aquela situação. Eu ganhei uma orquídea. Eu não gosto muito de cuidar de planta, mas eu ganhei muita planta esses dias, né? E a Lari fez até um espaço lá de planta em casa. É aquela, nem sei o nome dela, é uma orquídea que fica com as raízes à mostra, sabe? Wanda, eu acho, não é? E olha que interessante, ela começa a querer, a procurar o local que vai ter água. As raízes, é interessante isso, ela começa a crescer para onde é mais úmido, ou para onde ela vai encontrar. Olha isso, por que eu estou falando isso para vocês? Às vezes nós estamos aqui perto, soltos,
Porque se você for cortado, entenda isso, e você for lançado no lago de fogo, aí já foi sentenciado. Mas se você ainda é um galho solto que está ali, ele pode se conectar, entende? Ele pode ser enxertado de novo. E se você está ali perto, é porque você sabe que você não pode sair dali, mas às vezes tem orgulho demais e fala, eu preciso me conectar. Entende? Mas que essa noite, pela misericórdia de Deus, você entenda que você tem um futuro conectado nele, mas não tem futuro sem estar conectado nele. Que você tem frutos para que você possa dar, que você tem muitos frutos para que você consiga evidenciar, mas se você não estiver conectado, não vai acontecer. Você vai ser apenas um galho solto. Apenas um galho solto. E para dar um exemplo claro para vocês essa noite, eu quero trazer para vocês o exemplo dos dois discípulos de Jesus, do que negou e do que traiu, Judas e Pedro. Nós negamos Jesus com as nossas atitudes. Naquele momento, no relacionamento de Pedro com Jesus, pelas atitudes do próprio Pedro, ele começou a cada vez mais se afastar. Negou uma vez, olha só como que acontece. Negou outra vez. Na terceira vez que ele foi abordado, você é sim um deles, eu te vi com eles. Aí ele não só nega mais, mas como ele também ataca. E ele sai murmurando, praguejando, trazendo para a nossa realidade, ele sai xingando todo mundo. Já falei que não sou eu, já falei que o problema não sou eu. E ele sai. Entenda isso. Isso é sério agora, trazendo para o seu ministério. Toda vez que você está sem visão, entenda isso. Toda vez que você perde a conexão com a videira verdadeira, você volta a fazer o que você fazia outrora. E você perde o foco do que você estava fazendo para Jesus. O exemplo disso é o próprio Pedro. O que ele faz? Eu vou voltar a pescar, porque ele era pescador. Entende? Ele negou Jesus, ele praguejou, ele se afastou, mas ele errando, ele mesmo, olha o galho solto, mas que a graça de Deus aconteça na nossa vida como aconteceu com Pedro. Quando Jesus ele ressuscita, ele volta, ele começa a aparecer ali para as mulheres, depois para os primeiros que têm contato com ele, e ele faz uma pergunta muito interessante: onde está Pedro? Ele pergunta hoje para vocês: onde está o Felipe? Onde está o Lucas? Onde está o André? Onde está o Adriel? Onde está a Adriana? Onde está a Júlia? Onde está o Vitor? Onde está a Grazi? E ele volta e vai subir no sentido aonde ele sabia. Jesus, profeta, não sabia que Pedro estava pescando, não. Um homem sem visão, ele volta para o que ele fazia antes. E Jesus chega, olha para eles, é até interessante, né? A mesma frase: ei, vocês pegaram alguma coisa aí? Só que agora Pedro não precisa jogar a rede de novo, porque ele conheceu a voz. Uma boa ovelha conhece a voz do seu pastor. Porque na primeira vez eles falam: não pegamos nada. Aí Jesus manda jogar a rede do outro lado. Mas nessa vez, quando Jesus pergunta: ei, vocês aí, vocês pegaram alguma coisa? A Bíblia diz que Pedro tirou ali a sua capa, a sua túnica, e nu,
ele pulou na água e foi nadando ao encontro de Jesus. Um galho solto que queria se conectar de novo. Entende? Eu não sei porque, talvez algum motivo, alguma situação na sua vida, você se desconectou. Você ficou ali solto, perto, mas solto. Jesus, ele te chama essa noite não simplesmente para você estar perto, mas para você fazer parte, para você se conectar, para você ser enxertado aqui. Antes de falarmos dos frutos, antes de falarmos das curas, antes de falarmos dos milagres, antes de falarmos de tantas outras coisas, se conecte na videira. Não seja um galho solto, em nome de Jesus. Enquanto o louvor sobe, quero contar uma história para vocês. Verídica, essa aconteceu comigo, tá? Nós estávamos fazendo um evangelismo com travestis e garotas de programa. Então, nós tínhamos um grupo de amigos, né, da igreja, nunca sozinho, sempre num grupo. E a gente andava ali nos pontos de rua, que às vezes ficavam alguns travestis, algumas garotas de programa. E aí a gente perguntava quanto aquela pessoa cobraria por meia hora de programa. E aí a pessoa falava o valor, e a gente pagava esse valor para que ela nos escutasse por 30 minutos. E aí, nesses 30 minutos, nós evangelizávamos, nós profetizávamos na vida da pessoa, nós procurávamos conhecer a pessoa, né? A gente orava com a pessoa, enfim. Todos, sem exceção, choravam, tinham tido algum trauma, tinham tido alguma frustração, estavam parecendo um cachorrinho sem dono, acuado, mas que quando vê que a mão que está vindo não é para atacar, não é para apontar o dedo, mas sim para ajudar, começam a se desmanchar. E teve um rapaz, é drag queen que fala, né? Aí conversamos, tal, ele começou num processo de restauração, né? Enfim, fez um encontro com a gente, começou a frequentar umas celas, começou a se vestir como homem, enfim, cortou o cabelo, tirou as unhas postiças, parou de pintar, de passar rímel, batom, enfim. Começou a se comportar como um homem, sabe? E aconteceu alguma coisa e ele sumiu. E eu estava ali, olha só quando eu falo para você do galho solto, né? Naquele dia, a gente estava falando, nossa, você viu aquela pessoa lá? Era dessa pessoa que a gente estava falando. A gente investiu, comprou roupa, ajudou, e a pessoa, você vê que ingrata, sumiu, não é verdade? E eu estou indo supervisionar uma cela com um discípulo meu, e nós estamos indo a caminho. E aí nós fomos passar ali num quebra-mola bem grande que tem, numa BR, ali em Marília. E geralmente, como passa muito caminhão, uma lombada é grande. Então quem está de carro precisa parar o carro para passar a lombada. Então eles aproveitam essa parada e ficam ali como se fosse em exposição, porque você tem que olhar, porque você para o seu carro. Quando a gente parou o carro, né, o vidro estava fechado, obviamente eu olhei e o fulano estava lá, todo produzido de novo. E tocamos. De repente, entenda isso, de repente, o Senhor falou comigo assim: volta. Falei, nossa, não vou voltar. Imagina se alguém passa nessa rodovia movimentada, o pastor num ponto de travesti, imagina a minha situação, né? Falei, meu Deus, volta. Aí eu falei com um rapaz que estava comigo, o Ian, acho que vocês lembram dele, ele veio falar aqui algumas vezes, né? Falei, cara, volta o carro. Ele falou, da onde? Eu falei, no ponto. Aí ele, mas já também, ainda bem que ele já sabe mais ou menos como funciona, ele deu meia volta, subiu, voltou o balão, parou. A hora que ele parou, eu não tive coragem de abaixar o vidro. E o rapaz veio, todo animado, tipo assim, nossa, trabalho chegou, né? Na hora que ele chegou perto, eu abaixei o vidro. A hora que eu abaixei o vidro, que ele me viu, ficou aquele, sabe aquela situação, no momento ali, com segundos de silêncio. E ele assustado. Eu falei assim, olha, passei por aqui há um tempo atrás, e o Senhor me pediu para voltar.
eu não quero atrapalhar o seu trabalho, nem quero te envergonhar, mas Jesus tem muitas coisas para fazer na sua vida e através dela. Se você quiser ajuda, não fique com vergonha. Nós estamos aqui para te ajudar. E ele está maquiado, né, com aqueles cílios postiços, os olhos cheios de lágrimas assim, sabe quando olha para o céu assim, para não descer a lágrima e borrar a maquiagem? Aí eu falei, olha, você sabe onde nos encontrar, enfim. E saímos. Quando nós saímos, eu olhei para trás e eu vi que desabou. Aí estava sozinho, fomos embora. No próximo domingo, quem estava na igreja vestido como um homem, no último banco, ele estava lá. Era um galho solto. Mas a palavra de misericórdia chegou para ele aquele dia. Eu não vou esmagar a cana que já está quebrada. E eu não vou terminar de apagar o pavio que está fumegando. Eu vou trazer vida outra vez. Eu vou conectar outra vez. Temos tantos outros testemunhos e histórias que eu poderia ficar aqui contando para vocês. Mas entenda isso. Se nós estamos conectados na videira, que é Jesus, nós temos que dar os mesmos frutos que Ele deu. Os mesmos. Eu sei que algumas situações, talvez que você mesmo faz, já começou a passar na sua mente. Ou, se pela misericórdia de Deus, você já está conectado, está ali, sendo um cristão, por onde você está. Você conhece alguém? Sim ou não? Você conhece alguém? Sim ou não? Mas, de uma forma profética, eu quero orar com vocês essa noite. Que se você for um galho solto aqui, essa noite, em nome de Jesus, que você seja enxertado de novo na videira. Enxertado de novo na videira verdadeira que é Jesus. Mas se você já estiver conectado, que para a próxima semana você traga um galho solto. Você traga um galho solto, como um fruto que Jesus faria, para que você possa enxertar na videira no próximo domingo. Que não só você esteja enxertado na videira, mas que você também conecte pessoas na videira.